Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. Hoje nós vamos aprender algo muito precioso da parte do Senhor para nos ajudar a vencer o nosso maior inimigo, que é o pecado. Amém? Então hoje nós vamos aprender sobre o meu amado pecado. Aquele pecado que ele não quer deixar a nossa vida, quer nos destruir de todas as formas. E a escritura de hoje nós vamos ler Salmo 139, no versículo 24. Amém? E diz assim: Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece meus pensamentos. Aponte qualquer coisa em mim que te ofenda e conduza-me pelo caminho da vida eterna. Amém? Seja bem-vinda, irmã, no poderoso nome de Jesus. Então, amados, aqui no Salmo 139, versículo 24, Davi pede para o Senhor sondar o seu coração. E aqui ele fala que ele sabe que o Senhor conhece o coração dele. Ele sabe que Deus prova, que Deus conhece os nossos pensamentos, o nosso interior. E ele fala: aponte qualquer coisa em mim que te ofenda. Olha para você ver a preocupação aqui do salmista em não deixar que o pecado engane o seu próprio coração. Então ele pede a ajuda de Deus, para que Deus venha apontar para ele o pecado que ele esteja cometendo, que talvez ele não esteja na sua consciência. E ele está dizendo assim: Senhor, conduza-me pelo caminho da vida eterna. Porque esse é o nosso objetivo. O nosso objetivo é morar no céu. O nosso objetivo é a eternidade. Amém? Embora o pecado viva no cristão, ainda assim, ele não vive no pecado. Um homem piedoso, uma mulher piedosa, pode cair no pecado através da enfermidade, mas ele não continua nesse caminho. Amém? Então, amados, o cristão, a cristã, a partir do momento que ela nasceu de novo, qualquer pecado que você comete, por mais simples que seja, porque o cristão não vai, entrar na prostituição, no roubo, mas qualquer coisa, amados. Por exemplo, se eu vou te pagar você e te dei um dinheiro a mais e você naquele momento não falou nada e você ficou com aquele dinheiro, quando você vai para sua casa, aquilo vai pesar no seu coração. Aquilo vai te dar uma agonia tão grande que enquanto você não voltar e devolver aquele valor, você não vai ter paz. Quando você, por exemplo, sem querer, fala uma mentira ou uma coisa que não é aquilo que você falou, enquanto você não voltar naquela pessoa e não se consertar, você não vai ter sossego. Porque você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, é um filho de Deus. E o filho de Deus não pode viver com pecado na sua vida. Então, se você sem querer falar de uma irmã através de um comentário, numa conversa, e você vai embora para a sua casa, aquilo vai pesar seu coração. Vai te dar uma tristeza tão grande que você vai ter que ir lá e pedir desculpa àquela pessoa. E falar para aquela pessoa que te incitou a falar: olha, não quero mais falar de ninguém, porque isso me deixou muito triste. Vamos apenas orar por essas pessoas. Amém? Então a pergunta é: o que é ceder ao pecado? De que forma que nós cedemos ao pecado? Nós cedemos ao pecado da seguinte maneira: quando nós damos a ele o nosso peito e alimentamos ele, assim como o pai afetuoso agrada o seu filho e permite que ele tenha o que deseja, também ceder ao pecado é agradar ao pecado. É quando você peca e você não sente um arrependimento. Você às vezes fala uma mentirinha e você não se aborrece com aquilo. Então você está cedendo ao pecado. É quando vai uma colega na sua casa e fala mal de outra irmã, de outra pessoa, e você acaba participando daquela conversa. Mas o Espírito do Senhor vai fazer a sua consciência doer, o seu coração doer. Mas mesmo assim, você
não quer se arrepender. Então você está cedendo ao pecado lentamente. Amém? Ceder ao pecado é cometê-lo com prazer. Então, aqui em 2 Tessalonicenses 2,12, diz assim: os ímpios deleitam-se na maldade. Então, quando uma pessoa mente, ela sente prazer na mentira. Quando ela trapaceia, ela sente prazer. Ou seja, tudo aquilo que é pecado, se a pessoa sente prazer, é porque ela está cedendo ao pecado. Numa imoralidade, em qualquer tipo de pecado. Amém? Nesse sentido, o homem piedoso não se entrega ao pecado, embora o pecado esteja nele. Ele está preocupado com isso e fica feliz em livrar-se dele. Então, quando o cristão peca, a mulher, o homem de Deus que é nascido de novo, que é um filho de Deus, quando o cristão peca, porque o cristão não vai pecar um pecado abusivo, mas um pequeno pecadinho que ele comete, aquilo acaba com a vida dele. Se ele sem querer foi injusto com alguém e ele cobrou, por exemplo, uma quantia a mais, mas naquele momento ele achava que estava certo. De repente ele chega na casa dele e faz as contas e percebe que cobrou, por exemplo, R$ 10 a mais daquela pessoa, a vida dele acaba naquele momento. Ele já fica totalmente aborrecido. E ele já pensa, ele se arrepende, pega aquele dinheiro, separa e fala: amanhã eu vou atrás dessa pessoa e eu vou devolver. E aí chega no outro dia, você sabe que quando você quer encontrar uma pessoa, você não encontra. Aí ele não consegue encontrar a pessoa, mas ele fica aborrecido. E ele quer encontrar aquela pessoa, porque ele não sente paz enquanto ele não devolver aquela quantia. Ele não pegou por querer. Foi um erro que ele cometeu. Ele somou errado, mas ele cobrou a mais. Mas ele quer imediatamente. E quando ele consegue encontrar aquela pessoa, ele fala: fulano, por favor, me perdoa. Eu acabei sem querer cobrando R$ 10 a mais seu. E eu quero te devolver aquilo. Quando ele devolve e pede perdão e a pessoa fala: não, eu nem tinha percebido. Você está perdoado. Obrigado por você trazer esses R$ 10. Quando ele entrega aquilo, a sua alma se fica livre, fica leve. Por quê? Porque ele então cometeu um ato de justiça. Ele errou, mesmo sem querer, mas ele foi lá e se consertou. Então é aqui que o salmista ele fala: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me, conhece os meus pensamentos, aponte qualquer coisa em mim que te ofenda e conduza-me pelo caminho da eternidade. Então você vê que a pessoa ela tem prazer de fazer o que é certo. Por quê? Porque ela está, como diz o salmista, a caminho da eternidade. E ela não quer que nada venha prender ela nessa terra. Nem uma mentirinha, mesmo que você cometa algo que você faça sem você querer, mas se você percebeu, você sente a obrigação de ir lá se consertar. Amém? Então, esse é o cristão nascido de novo. Então, ele não está cedendo ao pecado. Amém? Assim, o pecado em um homem ímpio é agradável, estando em seu lugar natural. O pecado em um filho de Deus é pesado, e ele usa todos os meios para expulsar. Então você vê que quando uma pessoa é nascida de novo, quando ela comete pecado, por mais simples que seja aquele pecado, aquilo vai aborrecer ela. Por que vai aborrecer ela? Porque o Espírito Santo está vivendo nela. Então, se o pecado ele ofende a Deus, vai te ofender também, vai me ofender também. Enquanto ela não se consertar, ela não vai sossegar. Amém? O pecado é eliminado. Então, enquanto ele não elimina aquele pecado, ele não tem sossego. Amém? A vontade é contra. O homem piedoso protesta contra o pecado. Em Romanos 7,24 diz assim: ó, que pessoa miserável eu sou! Quem me libertará dessa vida que é dominada pelo pecado? Quer dizer, então, ela quer sair do domínio daquele pecado. Amém? Em particular, existem 4 tipos de pecado que o homem piedoso não permite. Então, existem 4 tipos de pecado que nós não podemos permitir na nossa vida. O primeiro é pecado secreto.
Alguns são mais modestos do que cometer pecados grosseiros. Isso seria uma mancha em sua reputação. Mas eles ficarão sentados no canto, meditando sobre o pecado. Saul praticava o pecado secretamente, como está em 1 Samuel 23, 9. Amém? Então, amado, Saul, ele começou a ceder o pecado. Uma certa ocasião, ele desobedeceu às ordens do profeta Samuel, ele sacrificou os holocaustos antes que Samuel chegasse. E quando Samuel chegou e falou para ele assim: o que foi que você fez, Saul? Ele falou: o povo estava querendo que eu oferecesse logo, eu temi o povo e sacrifiquei. Então Samuel falou para ele: obedecer é melhor que o sacrifício. E atentar à voz de Deus é melhor que a gordura dos cordeiros. Então, imediatamente, Saul chegou e falou: Samuel, vamos adorar o Senhor? Como que você pode dizer que vai adorar o Senhor em pecado, amados? Ele nem se arrependeu e já queria ir adorar Deus. E é o que nós vemos hoje na igreja moderna. As pessoas estão vivendo na imoralidade, estão usando roupas mundanas, mostrando todo o seu corpo, e está lá no grupo de adoração, está lá subindo no altar, com as coxas de fora, com os peitos de fora, amados. Isso é um pecado, é a mesma coisa que Saul fez. Vamos adorar a Deus no pecado. Como que Deus vai aceitar essa adoração, amados? Não é verdade? Como que você vai subir no altar sem antes se consertar com Deus? Se você acabou mentindo, você acabou trapassando sem querer, mas se trapassou, cobrou a mais, foi injusto com alguém, perdeu a paciência, falou algumas palavras que não deveria falar e não se consertou ainda, como que você vai entrar na presença do Altíssimo? Como que você vai entrar na presença do Santo dos Santos se você ainda não se consertou? Então Saul era assim. Nem todos pecaram numa varanda, mas talvez pequem atrás da cortina. Raquel não carregou as imagens de seu pai como uma cela para ser exposta ao público, mas ela colocou debaixo de si e sentou-se sobre elas, como está em Gênesis 31, 34. Muitos carregam seus pecados secretamente. Então Raquel, né, ela roubou os ídolos do seu pai e escondeu. E ela sentou em cima dele. Olha para você ver o exemplo que o Senhor está nos dando. Então ela sentou em cima. O pai foi procurar, não achou, porque ela estava em cima, escondeu. Era um pecado secreto. Ela não falou, mentiu para o pai dela. Falou que não tinha pego, mas estava debaixo dela, tinha sentado em cima daqueles ídolos. Amém, amados? Então muitos cristãos fazem isso. Ele oculta o seu pecado. O seu pecado está oculto, mas não está oculto diante de Deus. Mas o homem piedoso não ousa pecar secretamente. Ele sabe que Deus vê em segredo. Como está em Salmos 44, 21. Pois ele conhece os segredos de cada coração. Amém, amados? Então não adianta, amados. Eu posso estar secretamente na minha casa, no meu trabalho, no meu dia a dia, mas Deus conhece o segredo de cada coração. As profundezas de cada coração. Assim como Deus não pode ser enganado pela nossa sutileza, também ele não pode ser excluído pelo nosso segredo. Então, quer dizer, não tem como esconder de Deus. Amém? O homem piedoso sabe que os pecados secretos são, em certo sentido, piores que os outros. Eles revelam mais astúcia e ateísmo. O pecador faz-se acreditar que Deus não vê. Quer dizer, ele está sendo um ateu. Como que ele pode pensar que Deus não está vendo? Se Deus está vendo. Como está em Ezequiel, capítulo 8, no versículo 12, que diz assim: Filho do homem, você viu isso? O que os líderes de Israel estão fazendo com os seus ídolos em quartos escuros? Eles estão dizendo: o Senhor não nos vê. Então, os próprios sacerdotes estavam no templo, num quarto escuro, com ídolos, e tinha coragem de dizer: o Senhor não nos vê. Olha só para você ver. Então, muitos são aqueles que pensam: o Senhor não está nos vendo.
Tem pessoas até que pensam que Deus só vê na igreja. Quando ele sai da igreja, ele acha que Deus não está vendo. Amém? Quem tem os olhos ruins, pensa que o sol está fraco. Como provoca Deus o fato de o ateísmo dos homens desmentir a sua onisciência? Em Salmos 94, no versículo 9, diz assim: aquele que formou o olho não verá? Quer dizer, muitos esquecem disso. Quem que formou o olho? Quem que te deu a vista? Não foi o próprio Deus? Será que ele não vê? Amém? O homem piedoso sabe que os pecados secretos não escaparão da justiça de Deus. Um juiz de bancada não pode punir nenhuma ofensa, exceto aquela que for provada por testemunhas. Ele não pode punir a traição do coração. Os pecados do coração são tão visíveis para Deus como se estivesse escrito na testa. Assim como Deus recompensará os deveres secretos, ele vingará os pecados secretos. Então, para Deus, amados, é como se tivesse escrito, né, na testa, de tão claro e nítido que Deus vê os pecados secretos do homem. Amém? Existe outro tipo de pecado também, que são os pecados ganhosos. O ganho é a isca de ouro com o qual Satanás pesca as almas. O doce cheiro do dinheiro, a ganância, a cobiça, é outro pecado, amados, que às vezes está incumbido, está escondido no coração das pessoas, mesmo se dizendo cristão. Está oculto ali. Esta foi a última tentação que ele usou com Cristo. Em Mateus 4:9 diz assim: todas estas coisas vos darei. Então você vê que quando o Senhor Jesus foi tentado pelo diabo, ele levou ele no alto pináculo e ofereceu riquezas para o Senhor. E falou: tudo isso eu te darei. E a única coisa que eu quero é adoração. Então hoje, por isso que você vê que a prosperidade nem sempre vem de Deus. Porque o maligno dá prosperidade aos povos para que eles venham o adorar através do seu pecado. Quando a pessoa está praticando o pecado, está na prática do pecado, ele está adorando o diabo. Então o diabo dá mesmo riqueza para ele. Aí às vezes a pessoa pensa assim: puxa vida, eu tô na igreja, tô fazendo coisa errada, mas Deus está me prosperando, então Deus está me abençoando. Quando na verdade é o espírito enganador que o engana. Por quê? Porque ele está na prática do pecado e está adorando o diabo. Amém? Mas Cristo viu o anzol sob a isca. Muitos que escaparam de pecados graves ainda estão presos numa rede dourada para ganhar o mundo. Usarão rotas indiretas. O homem piedoso não ousa viajar em busca de riquezas pela estrada do diabo. São ganhos tristes que faz o homem perder finalmente a paz, a consciência e o céu. Amém, amados? Como você pode ver na igreja da prosperidade, um povo atribulado, um povo infeliz, um povo que tudo que ganha dá na mão dos falsos pastores. É envelope aqui, é envelope lá, é propósito aqui, é propósito lá. Por que eles fazem isso? Porque estão sendo incentivados a buscar a riqueza. Então é como os jogos mundanos. Parece lá o valor, tantos milhões, está todo mundo jogando. Então os cristãos estão fazendo a mesma coisa. Estão apostando na sorte, em vez de se apegar a Deus. Amém? Então eles ficam naquela escravidão, escravo do pecado, escravo do dinheiro. E não tem fim. É propósito, é envelope, aquilo nunca tem fim. É uma escravidão, cada vez se amarrando mais. Sendo que o evangelho verdadeiro não fala nada disso. Nada disso. Jesus não vendeu chavinha, não vendeu cajadinho, Jesus não deu lencinho para ninguém. Se alguém achar isso na Bíblia, me fala, porque eu nunca achei. Amém? Nunca achei nada dessas coisas. Então, amados, é uma coisa terrível que acontece também nos dias de hoje. Amém? Então, aquele que obtém uma propriedade por meio de injustiça, enche o seu travesseiro de espinho, e a sua cabeça ficará muito inquieta quando morrer.
Mateus 16, 26 diz assim: de que adiantará o homem se ele ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma? De que adianta, né, amados? O homem ganhar o mundo inteiro, trabalhar numa escravidão terrível nessa terra. Você vê que tem pessoas que aposenta, e aposenta até bem, mas continua trabalhando. Está com 70 anos, está trabalhando, aquela ganância, juntando dinheiro, colocando no banco, e nunca para. Em vez da pessoa falar assim, puxa vida, agora eu aposentei, eu vou fazer igual o apóstolo Paulo, eu vou viver com contentamento. Agora é hora de preparar, de buscar a minha alma, pela minha alma, buscar a eternidade. Puxa vida, eu trabalhei 50 anos, 60 anos para outro homem, agora eu vou trabalhar para o meu Senhor, eu vou evangelizar, eu vou orar, eu vou jejuar, agora eu sou do Senhor, eu tenho o que comer, o que vestir, já tá bom demais. Se eu não conseguir fazer muita coisa até meus 65 anos, o que eu vou fazer daqui para frente? Vou juntar para os outros? Não é verdade, amado? Então, você vê que... Por que o ser humano é apegado ao dinheiro? Por causa da ganância. É um pecado. E está dentro dele. Amém? Um amado pecado que assedia. Hebreus 12, 1 diz assim: deixemos de lado tudo o que nos atrapalha e o pecado que tão facilmente nos envolve, e corramos perseverança a corrida que nos está proposta. Então o apóstolo Paulo fala assim, ó, vamos deixar o pecado, vamos deixar as coisas desse mundo, vamos buscar, vamos correr para um propósito, que é a vida eterna, morar no céu, morar com o Senhor Jesus, receber a sua coroa, a sua recompensa que o Senhor prometeu, não que nós merecemos, mas é pelo amor. O amor que fez o Senhor descer dos céus, se vestir de carne e osso e morrer por mim e por você. Esse amor. Nós não merecemos nada, amados. Tudo que nós temos é pela graça, é pelo favor imerecido. Pelo grande amor de Deus, assim como está nas Escrituras. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito por cada um de nós. E ele veio, morreu na cruz do Calvário, ressuscitou e está sentado à direita de Deus Pai e está voltando para nos buscar no arrebatamento. Amém? Geralmente é um pecado que é o favorito, o pecado que o coração mais gosta, um pecado amado. Está no peito de um homem. Quando o discípulo que Jesus amava se apoiou em seu peito. João 13, 23. O homem piedoso não se entregará a um pecado querido. Salmos 18, 23 diz assim: eu me guardarei da minha iniquidade. Olha para você ver, amados. Você sabe que Davi foi um homem que pecou gravemente contra o Senhor. Pecou mesmo contra o Senhor. Mas você pode observar que quando ele se arrependeu de verdade, amados. Ele passou a se preocupar. Ele entendeu o que é o pecado. E ele começou a fugir do pecado. E ele descobriu que dentro dele havia um monstro. E esse monstro se chamava pecado. E ele tinha que combater esse pecado. Então você vê como que ele se apegou a Deus, como que ele se apegou ao Espírito Santo, como que ele se preocupava em não pecar mais contra o Senhor. E ele foi até o último dia, se você ler a vida de Davi, até o último dia ele preservou no seu coração, e ele sempre estava ali buscando o Senhor, para que o pecado não viesse a dominar, porque ele viu a tragédia que é o pecado. Ele viu que o pecado levou ele para o adultério. O pecado levou ele a matar um homem. Indiretamente, mas matou. O pecado fez ele perder seu filho. Então o pecado destruiu toda a sua família. Mesmo depois que ele se arrependeu, ele teve que pagar o preço. Então, amados, o pecado é algo terrível. É uma planta que você vai colher lá na frente. E é terrível colher o pecado, amém? Não vou ceder ao pecado da minha constituição, ao qual a tendência do meu coração se inclina mais naturalmente. Como sabemos qual é o nosso pecado? O nosso amado pecado. Amém? Uma boa pergunta, né, amados? Como nós vamos saber qual é o pecado amado que está no nosso coração? O pecado que o homem não gosta de ser reprovado é o pecado querido. É quando alguém fala para você, vamos supor que você tem o orgulho
mas está disfarçado. E alguém vem e fala para você assim, ó, você é orgulhosa, irmã Edinalva. E você fala, não, eu não sou não, que isso, jamais. Não, se alguém falou para você, você é orgulhosa, irmã Edinalva, você é orgulhoso, irmão Davi, então você tem que parar e falar, puxa vida, para uma pessoa falar isso, é porque alguma coisa, motivo eu tô dando, não é verdade? Se alguém me falar assim, ô irmã fulano, você é mentirosa, você opa, se tá me chamando de mentirosa que algum vacilo eu dei. Ah, irmã, você é muito vaidosa. Oi, se me chamou de vaidosa, então algum motivo eu estou dando. Então, amados, se você for entender, o cristão piedoso, a mulher de Deus, o homem de Deus, quando ela é criticada, em vez de ela achar ruim, ela acha bom. Porque ela fala, meu Deus, eu não sabia que eu era orgulhoso. Mas eu sou mesmo. Eu não sabia que eu era vaidosa. Eu não sabia que eu mentia e eu percebi. Outro dia, a irmã Dinal perguntou se eu tinha ligado para ela. Eu falei que liguei, mas não liguei nada. E, é verdade, eu só menti mesmo. Então eu preciso me corrigir. Eu preciso me consertar. Então a crítica é para nos incentivar a mudar. Até seria bom que todo mundo apontasse para nós o nosso erro, para que nós viéssemos a consertar. E é isso que Davi pediu para Deus. Ele falou, Senhor, aponta em mim o pecado que te desagrada, que eu faço e não estou percebendo. Tem muitos pecados que nós cometemos e não percebemos, mas quando alguém vem e fala para a gente, então a gente, em vez de, você tem que fazer o quê? Ir lá, se consertar e depois vir para essa pessoa e falar assim, ó, irmã, muito obrigado, que Deus abençoe a sua vida, porque você falou algo para mim outro dia que eu precisava e Deus usou você. Você falou que eu sou orgulhosa e é verdade. Eu me arrependi e vim te agradecer. E se você perceber alguma coisa errada em mim, pode falar. Pode falar que eu vou chegar na minha cama, quando eu for dormir, eu vou colocar o meu travesseiro, na minha cabeça no travesseiro, e eu vou analisar. Puxa vida, falaram que eu sou assim. Então, em vez de eu ficar defendendo o pecado, não, eu vou eliminar aquele pecado. Amém? Então, aqui nós vemos que o pecado amado é aquele que a pessoa defende. Não, eu não sou não. Ah, você não, eu não. Quer dizer, você está defendendo o pecado. Em vez de você, então, lutar contra ele. Amém? E agradecer a pessoa que te abre os olhos. Amém? Não toque na minha Herodíades. Os homens podem contentar-se com a reprovação dos outros pecados. Mas se o ministro põe o dedo na ferida e toca nesses pecados, os seus corações começam a arder de malícia contra ele. O pecado que um homem tem mais dificuldade em abandonar é o pecado querido. Todos os seus filhos, todos os filhos que Jacó teve, maior dificuldade em separar-se de Benjamim, porquanto o pecador diz, eu me separarei deste e daquele pecado, mas Benjamim deve ir comigo. Deve me separar deste pecado delicioso. Isso perfura o meu coração, tal como acontece com o castelo, que tem vários fortes. O primeiro e o segundo forte são tomados, mas quando se trata do castelo, o governador prefere lutar e morrer a ceder isso. Assim o homem pode permitir que alguns de seus pecados sejam demolidos, mas quando se trata de um pecado, esse é tomado do castelo, ele nunca concordará em se separar disso. Esse é o principal pecado, com certeza. Amém? Então você vê que quando Herodes foi repreendido, porque ele estava ficando com a mulher de seu irmão lá, quando o discípulo foi lá e repreendeu ele achou ruim. João Batista foi lá e falou, você está errado, você está em pecado. Mas ele não aceitou. E por fim, aquela mulher pediu a cabeça de João Batista. Olha para você ver. E ele não aceitou a repreensão. Então, quando você, eu, qualquer um que se diz cristão, não aceita a repreensão daquele tipo de pecado, é porque esse é o pecado amado. Amém, amados? Então, nós temos que fazer uma análise e ver se tem algum pecado oculto em nós, que nós estamos amando aquele pecado e não estamos nem percebendo.
não estamos percebendo. E quando recebermos alguma crítica, temos que então fazer uma análise da nossa vida. Porque para alguém falar alguma coisa, é porque algum motivo nós estamos dando. Não é verdade, amados? Aleluia. Eu agradeço a todos, no poderoso nome de Jesus, amém? Vamos meditar nesse ensinamento. Cada um, você sabe que a palavra do Senhor diz assim: examine-se o homem a si mesmo, a mulher também. Cada um vai fazer uma análise. Nós não estamos aqui para julgar ninguém, mas cada um examine a sua própria vida. Amém, amados?